Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2024 do fundo ALZR11, o Alianza Trust. Então a gente vai ver aqui, né, qual foi a performance, como é que ele desenvolveu aí no mês de abril, qual foi o provento, né, reduziu, aumentou e qual é ali a situação do imóvel que ele estava para comprar ou está ainda para comprar ali no Rio Grande do Sul, tá? Então fique conosco para saber informações atualizadas. Se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, tá? Esse relatório vai estar na descrição do vídeo, tá? E o link também no nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, vamos falar aqui do Ares R11. A gente tem uns meses que a gente não fala aqui dele no canal. Para quem não conhece, é um fundo meio que híbrido, né? Renda urbana, tem aí imóveis com classificações aí diversas, né? E tem uma característica, né, a política de contratos deste fundo são contratos de locação atípica, né, tem aí características de aquisições de imóvel nesses modelos aqui, Buy-to-Suit, Sale and Leaseback, né, pesquisa aí para você saber informações a respeito desse tipo de contrato atípico, desse tipo de aquisição, né, que geram, na verdade, esse tipo de aquisições geram os contratos atípicos, né? Porque ele tem imóveis, ou imóveis que têm que se adaptar ao locatário, né? Ou obras específicas para um determinado locatário, industrial, ou então alguma relativa a algum tipo de atividade muito específica, né? Ou também tem aquelas situações em que empresas vendem os seus imóveis e se tornam locatárias, né? Para aumentar ali para gerar capital de giro. Então, o fundo faz esse tipo de aquisição. Entender? De 2018, a Aliança Gestão de Recursos é a gestora e é administrado pela BTG Pactual, né? É a administradora e escrituradora, aquela parte burocrática, né? Fica aí com a BTG Pactual. Tem taxas ali de gestão, administração e escrituração que somadas dá 0,95% ao ano, que já vem abatido nos relatórios aí, nas DREs, né, mensais. E o valor de mercado dele atualmente está 1,1 bilhão de reais, patrimonial 1 bilhão praticamente, né, arredondando ali. Então o fundo está um pouquinho acima no mercado em relação ao seu valor patrimonial. Cotas, ele tem quase 10 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial da cota 105,92. E ele tem tem dois, na verdade, imóveis indiretos, né, através do Teaser 11, que é um imóvel que esse fundo imobiliário tem, o fundo adquiriu aí praticamente 100% dele, né? E o Alianza Digital Realty também, que é praticamente como se fosse um fundo imobiliário, é de um determinado segmento, né, segmento digital, e o fundo então tem participação também integral nele. Total de caixa do fundo atualmente, ele tem 289 milhões de reais em caixa e quantidade de cotistas, mais de 146 mil. Eu não sou e nunca fui cotista do Ares R11, né? Mas sigo acompanhando aí. O fundo tá com PVP acima, né? Então tem outras oportunidades no mercado, eu não tenho aí a intenção no momento de entrar nele. Comentários do mensal, ele fala aqui sobre a distribuição, né, sobre o aluguel da Aptiv, que foi corrigido pelo IPCA, em torno de 4,5% nos últimos 12 meses, né? Com isso, aí o fundo já tem 9 dos 15 imóveis que já reajustaram, já foram corrigidos seus aluguéis, né, durante do repasse que normalmente faz anualmente, né, o reajuste anual, e todos aqui são corrigidos pelo IPCA, tá? E o que a gente vê aqui é que já foram corrigidos mais de 49% da receita, tá? O restante vai ter aí atualização no segundo semestre. Falar aqui também sobre a sétima emissão de cotas, o fundo encerrou no último dia 3 de maio, a sétima emissão de cotas, foi anunciada aí eh, no dia 10, né? Encerrou dia 3, anunciou dia 10 a abertura da oferta pública da sétima emissão de cotas. Foi encerrada, na verdade, a consulta formal, né? Foi encerrada no dia 3 e o fundo, então, anunciou no dia 10 a sétima emissão de cotas. O fundo pretende captar 371 milhões de reais,
né, e aí ele pretende aí gerar novas cotas, né, 3,5 milhões de novas cotas, tá. O fundo então, tem aqui, o público-alvo dos investidores profissionais, mas antes é aberto, né, para os cotistas, né. R$ 106,13, na verdade, com o valor da taxa de emissão, a cota vai estar aí 107,43, 8,9% abaixo do valor da cota média de mercado dos últimos 3 meses, que foi de R$ 117. Então, para quem é cotista, provavelmente aí pode vender no momento ali do direito de preferência, né, no início do direito de preferência, data de corte. Normalmente muitos vendem ali para ter um ganho de capital e captar ele e comprar a cota 107,43, né. O que a gente vê no mercado é que provavelmente se a cota tiver nesse preço, ainda que eu não sei qual a cota que está do LZR11, provavelmente irá cair aí depois da data com. Bom, vamos mais para baixo aqui, vamos dar uma acelerada. Ele fala aqui sobre a aquisição do imóvel escala, data center, né. Então, esse imóvel aqui que o fundo tá com aquela carta com a compromisso de compra e venda, né, provavelmente nesse daqui, que tem algumas condicionantes, né, para fechar negócio, e o fundo então adiou por mais 3 meses, mais 3 meses não, mais 30 dias, né, aquelas condicionantes. O dono do imóvel, né, a vendedora, da escala data center, falou que o imóvel não sofreu impactos relevantes relativo lá à enchente lá no Rio Grande do Sul, né, mas praticamente todos os comércios estão sendo afetados, né, porque a mobilidade está meio que, paralisada lá, né, então tá tendo muita dificuldade. Se o imóvel não sofreu danos, mas, provavelmente está no momento ali, parado por conta das interrupções de vias, né, e tudo mais. Bom, o fundo então decidiu prorrogar por mais 30 dias essas condicionantes, né, para poder adquirir o imóvel. Então, o fundo aí está falando também que não desembolsou recursos desse imóvel ainda, para aquisição desse imóvel, e essa condicionante estava previsto lá no compromisso de compra e venda entre aí as partes. Bom, mas para a gente falar aqui das disponibilidades, já falou, em torno de 290 milhões em caixa, cerca de 27,3 do patrimônio líquido está em caixa. Eh, não sei se é uma tática do fundo, né, para captar aí a alta da Selic, né, a boa remuneração que está a renda fixa, né, mas o fundo tem aí um caixa bem robusto, né, e está fazendo captação de mais 300 e poucos milhões aí, como a gente viu aqui mais para cima, né, 371,5 milhões de reais. Ele já tem um caixa de 290 milhões. Eh, ele fala aqui que depois de concretizada a compra da escala data center, né, o caixa vai ficar em torno de 135 milhões, né. Deve ser por isso que ele está captando aí, porque o fundo aproveita algumas oportunidades, de aquisições no mercado, né, pela característica também de aquisição do fundo, né. E o que a gente observou no mês de abril foi uma queda na distribuição, né, teve uma queda na distribuição, para 73 centavos, né, o fundo, a gente vai ver o histórico mais para baixo das distribuições, teve uma queda de quase 10% na sua distribuição. Fundo que anuncia seus proventos ali, né, sempre ali próximo ao início, né, da segunda quinzena do mês subsequente. Se eu não me engano, ali é 12º ou 13º dia útil. E o que a gente verifica aqui é que o fundo, ainda está com aquele imóvel que foi entregue pela IPG, ainda não está alocado, né? E, e o que a gente vê aqui, né, que aquele valor aqui da escala, né, que foi recebida da escala do IPG, lá no ano passado de 5,16 milhões, né, foi recebida essa multa e ela foi complementada, né, nas distribuições seguintes. No mercado secundário, o fundo teve aí um volume diário médio de 1.400.000 reais de volume de negociação diária e eh, dentro da média, né, decresceu 0,5%, é quase nada. O fundo mantém ali, é um fundo que não tem um giro de cotas também alto, é um fundo para quem adquire normalmente, adquire para longo prazo, e atualmente está com mais de 146 mil cotistas.
Aqui é a DRE gerencial do fundo, né, ele fala aqui inclusive o resultado de caixa, né, que é o que importa para o cotista, o resultado de caixa, mas o resultado contábil também importa, né, mas para a distribuição o cotista normalmente quer saber, se o caixa está saudável, né. E o que a gente verifica aqui é que o fundo tem distribuído mais do que o resultado, né, primeiro semestre foi assim, né, mas tem ali a questão da distribuição do ganho de capital, exatamente daquilo que a gente falou em cima, né, da multa da IPG, que foi aqui em julho de 2023. O fundo distribuiu aqui ao longo do segundo semestre do ano passado, né, e teoricamente esse valor aí tinha que ser distribuído dentro do semestre. Então, para o segundo semestre, né, teve aí uma queda na distribuição em relação aqui ao início aqui dos 3 primeiros meses aqui do semestre passado, né, e o fundo tem mantido ali dentro de uma distribuição de 71, 72, 73 centavos, mas reduziu em torno de 10%, que é exatamente aquilo que ele distribuía pela receita extraordinária recebida lá em julho, tá. O fundo, eh, não tem escalado essas questões de distribuição, né, de resultado, na verdade, né, mas as distribuições o fundo tem mantido próximos aos 80 centavos e agora em abril caiu em torno de 10%, né, pela média que tem observado ali no 2024, o fundo teve uma queda bem relevante aqui para abril, né, e a gente verifica que o resultado foi igual, né, o fundo acabou distribuindo a mesma coisa que o resultado adquirido e, na verdade, essa é a realidade do fundo atualmente, né, 72, 73 centavos de distribuição, tá. E o fundo tem que parar de queimar caixa, né, apesar de ter um caixa bem alto, né, mas as intenções daquele caixa são as aquisições pontuais e oportunísticas que ele faz, né, dentro das características e da política de aquisição do fundo. O que a gente verifica aqui é que acabou que nem eu falei em relação à distribuição, né, o fundo acaba que nos últimos anos aí, né, 2, 3 anos, reduziu agora as suas distribuições, né. Então, não se sabe, a gente não sabe se é por conta da alavancagem que o fundo tem, né, a gente sabe que os contratos são corrigidos, mas as obrigações de longo prazo, ela tem a correção mais o prêmio de risco, né. Então acaba que sempre supera, na verdade, ali a questão das correções. E aqui o que a gente vê, né, que o fundo tem aqui despesas com juros de aquisições de 7 centavos e as despesas gerais do fundo chega a 11 centavos por cota. E dentro aqui das obrigações ele faz um destaque aqui, uma folha inteira para fazer a questão dos destaques, das obrigações futuras. Ele tem aqui imóvel Decathlon Morumbi, obrigação de pagamento de 24 milhões de reais em dezembro de 24. Então o fundo vai pagar essa parcela, acho que é a última parcela agora é a última, né, e única agora, né, parcela que o fundo deve à Decathlon, da parcela da Decathlon. E o CRI, tem 2 CRIs aqui, que ele especifica, né, tem um CRI DASA, que é de 2 imóveis, e da Coca-Cola FENSA, tem esses fluxos de amortizações aqui, né, próximo ali a 7,5 milhões, 8 milhões de reais, né, então são essas séries aqui que ele adquiriu, ó, IPCA mais 5,23, IPCA mais 5,5, então tem esses prêmios de riscos aí que, são fixos e acaba que a inflação acaba tendo essa variação de acordo com o mercado. E o CRI do Ponte, né, aquele Teaser 11 que o fundo adquiriu quase 100% dele, 99,85%, e o fundo tem as obrigações aí dos próximos 3 anos, ó, de quase 30 milhões de reais desse imóvel. Bom, aqui tem a questão ali dos números, né, os gráficos, não mudou muita coisa, o fundo tem ali 18% no DuPont, né, que é o fundo tem a maior participação agora no DuPont, Fenza 12%, que é a Coca-Cola, né. Então, a principal receita vem desse imóvel da DuPont, 100% dos contratos são atípicos, então a gente verifica pela IPG, o fundo recebeu um valor bem alto referente a 30 e poucos aluguéis que ela devia ainda, né. Aqui a localização, a maioria em São Paulo, a maioria dos imóveis são edifícios comerciais, tá, os outros são galpões logísticos secos e renda urbana, os mais relevantes, né.
setor principal de alimentos. E aqui a gente verifica que dentro dos contratos, né, do tempo de locação, a média está em 8 anos. O maior contrato é com a Balduco, ainda tem 12, mais de 12 anos de contratos, contrato, né? E a Atento Rio de Janeiro já vence aí nos próximos 2 anos, né? 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses praticamente ali de contrato ainda. A gente vai acompanhar essa renovatória também aí, né? Contrato atípico, mas já está quase vencendo. E mais para baixo, a gente verifica o desempenho no mercado, né? A gente viu que o volume de negociação foi de 1,4, volume diário de negociação, né? Quase 30 milhões de reais de volume. E o fundo teve uma reduzida de quantidade de cotistas aqui, ó, de janeiro para fevereiro, né? Ou de fevereiro para março. Acho que é de janeiro para fevereiro. E agora teve um crescimento ali, pequeno, mas teve, né? Da quantidade de cotistas. E mais para baixo, a gente vai verificar que o fundo não teve uma variação tão alta aqui na cota, 0,7%, né, de variação de cota, então a cota está se mantendo dentro do mesmo patamar. E aqui é a especificação e característica de cada um dos imóveis, para quem está alocado, né, qual o tempo, qual o índice de reajuste, IPCA todos, né? Que garante, importante, né? Que garante esse contrato? É um depósito calção aqui de 6,8 milhões, que quando tem ali algum tipo de inadimplência, né? Ele é acionado, né? Dá uma garantia aí para o fundo. Então, um depósito que tem lá de quase 7 milhões de reais. Aqui já é uma fiança bancária, ó. Fiança bancária de mais de 25 milhões de reais. Então, esse aqui é um contrato que vai até fevereiro de 30, né? O valor do aluguel de quase 500 mil reais. E esse é a fiança bancária, que também normalmente ela é acionada em caso de algum tempo de inadimplência, né? Uns são 3 meses, outros são 6 meses, outro né? Enfim, depende do contrato. Aqui é pela BRF, né? A gente verifica que na BRF não mostra nenhuma garantia contratual aqui. É um valor pequeno de contrato, mas não tem nenhuma garantia contratual especificada, né? Esse aqui também não tem nenhuma garantia especificada. IPG é esse que está vago, né? Que ele recebeu em julho do ano passado 5 milhões de reais, foi distribuído. Aptiv tem aqui fiança bancária de 4 milhões de reais. Então é isso que a gente tem que observar, né? Dentro dos fundos, né? Ó, essa aqui tem um seguro fiança de 4,1 milhões, né? Em relativo ao aluguel aqui do inquilino, né? É a Coca-Cola Fenza, também aqui não tem também, né? De repente pode ter alguma classificação, se a empresa é uma empresa saudável, né? Renomada, lucros, lucros recorrentes há tantos anos, né? De repente é isento ali contratualmente de algum tipo de fiança, tá? Pode ser, estou dando um exemplo. Essa DASA aqui tem a seguro-fiança de quase 3 milhões. Então, eu estou destacando isso aqui para que é uma das coisas que a gente tem que observar no detalhe, né? Seguro-fiança aqui também, ó, na DASA, no Sumaré, Decathlon não tem, e a Globo também não tem fiança, nem seguro, nem calção, nem nada. E aqui na Sky tem uma fiança de 12 milhões, mais de 12 milhões de reais, Balduco também não tem, e o Alianza do Ponte, Teaser 11, é um outro fundo imobiliário, que o fundo tem quase 100% de participação. Esse aqui é o Pueri ou Pueri Domus, fiança bancária aqui também, garantindo as parcelas, né? E é isso, né? Esse aqui então é o relatório do ALZR11, ficou um pouquinho mais longo, mas eu quis pegar esse detalhe aí dos contratos, né, para que você saiba alguma forma de você analisar, né, tanto CRI quanto, né, os fundos de lajes corporativas, pra você entender um pouquinho que algumas nuances para poder ter uma segurança maior, porque a gente tem visto aí inadimplências nos fundos, principalmente fundos de papel, e muitos têm tomado calote, ficado por isso mesmo. A gente tem visto também, vimos alguns no GGRC que demorou para receber para caramba algumas rescisões ou algumas situações de inadimplência. A fiança bancária, o seguro fiança ou o próprio aporte, né, para garantir ali uma garantia do contrato até o final dele, dá uma segurança maior em relação ao recebimento, ok? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.